Tá, Samarino, quem tem hérnia de disco pode pegar peso? Não é o caso de poder pegar peso ou não, é de preparar a musculatura para sustentar o peso. Porque se ocorreu hérnia de disco, é porque teve aproximação das vértebras. Se as vértebras aproximaram, ou foi por encurtamento muscular ou por fraqueza da musculatura. Em ambos os casos, você tem que trabalhar muito alongamento e em relaxamento. Tem que relaxar a musculatura durante o alongamento para afastar as vértebras, para descomprimir tanto o disco, para reverter a hérnia de disco, e descomprimir também os nervos que estão ali entre as vértebras. Se você descomprime o disco, age sobre a hérnia de disco, ou o abaulamento discal, a protrusão discal, e se você afasta as vértebras e descomprime os nervos, você facilita a comunicação do cérebro para a musculatura. Então você vai ter mais controle do cérebro sobre o músculo. E dessa maneira você vai desenvolver mais força. Então, a questão de pegar peso não é o fator principal. A pessoa pode estar com hérnia de disco, não sentir dor nenhuma e estar pegando peso. O que faz com que a pessoa não pegue peso é quando ela sente dor. Mas a dor é quando o nervo está funcionando. Na maioria dos casos, a pessoa vai descobrir que está com hérnia de disco por causa da dor. Ela não vai simplesmente fazer um exame, uma ressonância, para saber se tem hérnia de disco. Dificilmente uma pessoa faz isso. É quando sente uma dor, a pessoa vai querer saber o que é aquela dor. Se é uma dor pequena, muitas vezes a pessoa toma um analgésico, faz alguma coisa, a dor passa. E a pessoa não cuida. Agora, quando ela sente a dor e essa dor começa a incomodar, começa a ficar mais intensa, ou às vezes paralisa a pessoa, dá um travamento, a pessoa não consegue se mexer porque a dor está demais, aí essa pessoa vai querer saber o que é. Aí nesse momento é que ela descobre que tem hérnia de disco. Eu já tive paciente, ela tinha 23 anos. Ela começou a perder força nas pernas. Isso foi em 2002. Aliás, em 2002 que ela teve isso. Ela tinha 23 anos, ela começou a perder força nas pernas e por perder força nas pernas, ela foi para o hospital, fez uma ressonância e ao fazer a ressonância foi constatado que ela estava com hérnia de disco L3, L4, L4, L5. Fez cirurgia, retirou o núcleo, o que tinha vazado lá do núcleo, e mesmo assim ela não recuperou força nas pernas. Um ano depois ela esteve na clínica para começar tratamento comigo, só que ela nunca sentiu dor. Ela perdeu força nas pernas, mas não sentia dor. Aí descobriu que estava com hernia de disco, fez a cirurgia, continuou sem dor. Só que nesse período entre ela fazer a cirurgia e ir para a clínica um ano depois para tratar a força das pernas, ela teve trombose nas duas pernas, teve necrose nos dois calcanhares, no calcânio, que é o osso do calcanhar, 40% do calcanhar, do osso do calcanhar, do calcânio de cada pé, ficou sem sangue. Então ela teve necrose de 40% do calcanhar. Por causa da trombose, faltou sangue, faltou levar cálcio para aquele osso. Então necrosou. E depois que ela começou o tratamento comigo, no primeiro dia, na avaliação, quando eu coloquei a mão, quando eu mobilizei as vértebras, mobilizei os nervos, ela sentiu uma leve dor. 10 dias depois de ter começado o tratamento, ela não sentia dor nenhuma. Aí ela começou a sentir dores intensas, dores muito fortes, mas ela persistiu no tratamento. Um mês depois que ela começou a sentir dores, as dores cessaram e com 6 meses ela tinha recuperado força nas pernas. Quando ela chegou na clínica, ela não conseguia andar e dobrar o joelho. Se ela dobrasse, ela caía. Porque se ela dobrasse um pouquinho o joelho, ela caía. Ela não tinha força para se segurar. Então ela andava com a perna dura, sem dobrar o joelho, como um robô andando. Depois de 6 meses, ela estava andando, dobrando os joelhos, né, fazendo a marcha normal de uma pessoa normal. Então, por não sentir dor, por ter uma anestesia dos nervos, que é o que acontece quando a coluna vai aproximando as vértebras, ela vai comprimindo os nervos, comprimindo o disco intervertebral. Então, o disco intervertebral
ele vai abaulando, vai dar hérnia de disco. Mas a compressão do nervo vai anestesiando o nervo e vai levando a pessoa a perder força da musculatura. E isso acelera o processo de herniação. E a pessoa vai perdendo força no corpo mais rapidamente. Quando a pessoa sente dor, ela vai descobrir que tem a hérnia porque ela faz os exames. E no caso dela, ela só descobriu a hérnia porque ela estava perdendo força nas pernas e fizeram uma ressonância. Então, ela teve que sentir dor para esse nervo. Não é que ela teve que sentir dor, mas quando ela começou a tratar para recuperar o controle das pernas, recuperar a ligação cérebro-corpo, cérebro-perna, ela começou a ativar esses nervos e aí que as dores vieram. E vieram numa intensidade muito alta. Ela falou que chorava de tanta dor nos primeiros dias que ela começou a sentir dor. Mas felizmente ela não desistiu do tratamento e depois de um mês ela parou de sentir dores e aí sim recuperou as forças. E é muito comum uma pessoa que tem hérnia, ela sentir um pouco de dor e quando ela começa a mexer a coluna para abrir, ela começar a ter dores mais intensas, às vezes dores muito fortes. Mas a pessoa que não desiste, a pessoa que continua, ela consegue abrir o espaço entre as vértebras, afastar as vértebras, descomprimir o disco, descomprimir os nervos e recuperar força, recuperar controle da musculatura. Aí ela consegue reverter a hérnia de disco. É assim que se consegue voltar à condição de normalidade da coluna, voltar o corpo ao normal.